vai tirando também as dúvidas das pessoas que tenham dúvidas sobre os sacramentos. Bom, mas antes eu quero aqui apresentar os nomes das cidades das pessoas que estão aqui participando ao vivo do programa. Quero abraçá-los, né, cordialmente. Temos aqui amigos de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Quem quer? Levante a mão, que o câmera aqui vai mostrá-los. Cachoeira Paulista, aqui na nossa cidade. Itaperuna, no Rio de Janeiro. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Passos, em Minas Gerais. Brasília, Distrito Federal. Manaus, Amazonas. Piracicaba, São Paulo. Inaciolândia, em Goiás. Caraguatatuba, São Paulo, São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, Tupã, São Paulo, Cariacica, no Espírito Santo, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Arapuã, Minas Gerais e Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. Sejam bem-vindos aqui à Canção Nova e também à Escola da Fé, ok? Antes das perguntas, eu quero mostrar aqui algo que eu considero muito importante. Infelizmente, na igreja, não na igreja, mas em muitas instituições católicas, depois do Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, infelizmente, muitos livros bons de espiritualidade foram abandonados. Houve assim uma verdadeira hecatombe em muitas bibliotecas católicas. E foi uma pena, porque eram livros muito bons. Então, eu estou fazendo um trabalho junto com um outro amigo, de nós resgatarmos livros antigos de alta espiritualidade. E esses livros nós temos disponibilizado aqui pela Canção Nova. Por exemplo, O Combate Espiritual é um livro que foi de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, um livro de 1500 e pouco, uma beleza. O padre Roger Luiz me disse que tem usado esse livro aqui até para preparar homilias. Uma beleza, um livro que foi livro de cabeceira de um santo doutor, não é? O Breviário da Confiança, um livro maravilhoso. O padre Jonas me disse que quando era seminarista, usava esse livro. É um livro que consola, que edifica a pessoa. Né? O Breviário da Confiança. O Mistério da Nossa Conformidade com Cristo, do padre J.L. Callens. Como viver como Cristo, ser outro Cristo. O mistério da conformidade com Cristo. Né? Lá na carta aos Romanos está escrito, Romanos 8, 29, São Paulo escreve lá que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. O Pai quer que a gente tenha as feições do Filho, ou seja, viva como Filho. Então, esse livro ensina como chegar a isso. Né? A Prática da Humildade, escrito pelo Papa Leão XIII, foi Papa por volta de 1800, um livrinho fininho, mas uma beleza, sobre uma das principais virtudes, a humildade, que é o oposto da soberba, né? Bem-aventurados que têm fome. Esse livro é maravilhoso, do padre Richard Graff, um padre alemão. Todos esses autores já morreram, são livros antigos, mas de uma alta espiritualidade, né? Bem-aventurados que têm fome de Deus. Beleza. Aqui um livro baseado nos escritos de Santa Teresinha. Para cada dia do ano, uma palavra de Santa Teresinha, um comentário, uma meditação. Então, são livros que ajudam a nossa vida espiritual. A gente precisa todo dia ter um instante de meditação. Não só sobre a Bíblia, mas também sobre uma meditação. E os santos, os padres, os teólogos, nos ajudam muito nessa vivência espiritual. Muito bem, eu vou aqui rapidamente responder essas perguntas e continuar com o nosso programa ali. Aqui eu recebi a pergunta da Miriam Virgínia, que passou um e-mail lá do Canadá, assistindo o programa pelo computador, via e-mail. Ela diz o seguinte: não me casei na igreja, somente no civil. Assim, não recebi o sacramento do matrimônio como a igreja me vê. Miriam, a igreja não vê você casada de acordo com o sacramento da igreja. Entende? Então, a igreja, toda a documentação da igreja, inclusive do catecismo da igreja católica, diz o quê? Uma pessoa que se casou e não recebeu o sacramento do matrimônio,
diante da igreja, ela não está sacramentada, não está casada devidamente diante da lei de Deus. Então, ela não pode também receber os outros sacramentos. Por quê? Porque não está vivendo de acordo com o sacramento do matrimônio. Então, isso impede que ela participe dos outros sacramentos. Então, o que a igreja pede? Que a pessoa tente celebrar o sacramento, ver se não tem impedimentos. Se os dois forem solteiros, por que não casa na igreja? Bom, um já foi casado, separou. Será que não há possibilidade de uma declaração de nulidade do primeiro casamento? Não sei. Então, é preciso tentar resolver a situação desse jeito. Agora, o Papa João Paulo II, quando falou disso aqui, lá na encíclica dele, na exortação apostólica, né, sobre a família, o Papa João Paulo II fala, essas pessoas não se afastem da igreja, não se sintam discriminadas pela igreja. Embora não possam receber os sacramentos, eduquem os filhos na fé da igreja, frequentem a missa. Não pode comungar sacramentalmente, comunga espiritualmente. É a comunhão de desejo, entende? Que tem o seu valor. Para que Deus, inclusive, né, pela sua graça, ajude você a regularizar a sua situação com a lei de Deus. Então, nada de se sentir condenado, nem de se sentir abandonado pela igreja. A Denise, também por via e-mail de Uberaba, Minas Gerais, diz o seguinte: tenho sempre água benta em casa. Posso aspergir essa água no carro, na casa de alguém? Pode. Você não vai abençoar o carro, nem a casa, como um sacerdote, como um diácono. Mas a gente pode jogar água benta na nossa casa, no carro, pode. Isso não é proibido. Não é uma benção como do sacerdote, mas tem o seu valor também. Diego Ribeiro, pelo Facebook, pergunta, por que o protestantismo não aceita os sacramentos? Porque na Reforma Protestante de 1521, Martinho Lutero e os seus reformadores protestantes, eles não aceitaram alguns sacramentos. Na verdade, Lutero aceitava, em parte, a Eucaristia. Ele aceitava que o Cristo estava presente na hóstia durante a consagração, depois não estaria mais. A igreja não. A igreja católica sempre entendeu que ele está presente sempre. E Lutero e os protestantes aceitaram o batismo, mas não aceitaram os outros sacramentos, nem confissão, nem a ordenação sacerdotal, nem nada. Aí, por que não aceita? Foi uma questão de discordância doutrinária, que infelizmente houve naquele tempo. Né? Rogério Schmidt, também via Facebook, o fato da maioria das dioceses conferir o sacramento da confirmação aos adolescentes, muitos anos após eles terem recebido a Eucaristia, não faz com que muitos se afastem da igreja nesse intervalo? Rogério, veja bem, eu fui crismado com 7 anos de idade. Depois do Concílio Vaticano II, a igreja proibiu. Só pode ser crismado depois de 14, 15 anos. Por quê? Porque o sacramento da crisma é para o jovem, para o adolescente. Ele precisa tomar consciência da doutrina, ter um aprofundamento. Agora, se esse intervalo entre a primeira Eucaristia e o sacramento da crisma, se fica aí um vazio em que o jovem se separa da igreja, aí qual é o problema? Aí o problema é uma deficiência da família e uma deficiência também da igreja. Porque a igreja precisava manter uma catequese para essas crianças, os jovens dos 7 até os 14 anos, e a família também. Aí, principalmente os pais. Levar a criança para a missa, formar a criança, colocar numa catequese, ir educando. Entende? Então, essa distância tem que ser suprida por uma catequese extra, pelo trabalho dos pais, trabalho também da igreja, a pastoral, né, da criança, a pastoral do adolescente. Aí a gente vê a importância das pastorais. Né? Caroline América, pelo Facebook, conheço um padre que foi excomungado. Diante disso, ainda ele
ainda é válida a consagração desse padre? Não é válida. Por quê? Quem é o excomungado? A palavra ex quer dizer fora. Né? Então, ex-casado, não é mais casado. Então, excomungado está fora da comunhão. Se ele está fora da comunhão da igreja, o sacramento que ele opera não tem mais valor, porque ele não está dentro da igreja. Então, infelizmente, aí o sacramento ministrado por ele não tem valor. É diferente, por exemplo, de alguém que era padre e pediu para deixar o ministério. É só pedir autorização para o Papa pode autorizar, e pode autorizar até que ele se case. Ele continua padre, mas ele não exerce mais o ministério. Ele não pode confessar, ele não pode celebrar. Mas, veja que interessante, num caso de risco de morte, uma pessoa que está correndo risco de morte, se não tiver outra pessoa, outro padre, para dar a ele a confissão ou a unção dos enfermos, este padre que deixou o ministério até que se casou, ele pode. E é válida a confissão nesse caso. Entende? Por quê? Porque ele deixou o ministério sacerdotal, mas ele não saiu da igreja, está entendendo? O padre excomungado é diferente. Ele está fora do corpo de Cristo. Por isso que aí a consagração por ele não pode ser válida. Muito bem, então aqui são as perguntas que chegaram hoje. Eu quis já responder hoje para já inaugurar esse procedimento novo e dizer que se você quiser mandar, né, no decorrer desse estudo, que nós vamos fazer durante bastante tempo, você mande então pelo e-mail do programa escoladafé@cançonova ou pelo facebook.com/Escola da Fé. Chega aqui, o pessoal passa aqui para a gente aqui na mesa. Muito bem, vamos continuar, Fernanda? Aí. Estamos falando do batismo. Então, eu dizia o seguinte, São Paulo fala ali na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, que quem é batizado é mergulhado na morte do Cristo, morre com o Cristo e ressuscita com o Cristo. Por isso que São Paulo fala aos Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Colossenses 3, 1. O que é esse ressuscitastes com Cristo? Você morreu com Cristo no batismo e ressuscitou. Entende? Aí, gente, nós vamos entendendo por que a igreja, desde o primeiro século, batiza criança. E como é que a gente sabe que desde o primeiro século a igreja batizava criança? Porque tem testemunhos escritos. Você pega lá, por exemplo, os escritos de Santo Irineu de Leão, que nasceu por volta de 170, nasceu por volta de 130, morreu por volta do ano 200. Santo Irineu diz claramente na obra dele, a diversos hereges, a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Não é uma invenção do Concílio Vaticano, não, é lá do primeiros séculos. Quando Paulo foi na casa daquele carcereiro, depois que ele foi preso lá com Silas em Filipos, aquele carcereiro, e batizou toda a família, será que não tinha criança? Quando Pedro foi na casa de Cornélio e batizou toda a família de Cornélio, será que não tinha criança? Claro que tinha. Então, por que essa pergunta se faz muito? Por que a igreja batiza crianças? Ontem mesmo, no programa que eu faço à tarde, Pergunte e Responderemos, houve uma pergunta, se Jesus foi batizado adulto, por que a igreja batiza crianças? Ora, primeiro, que o batismo de Jesus não foi sacramento. Jesus não precisava ser batizado, Jesus não tem pecado. O batismo de Jesus foi o batismo de penitência, aquele batismo de João Batista, que era apenas o quê? Um arrependimento, uma preparação para o próprio Cristo que ia chegar para implantar o reino de Deus. Não era um batismo de sacramento. Então, o batismo de Cristo não tem nada a ver com o batismo de criança. Ora, por que batiza criança? Porque eu já expliquei, o pecado original, o que fez? Expulsou nós do paraíso.
deixamos de ser filhos de Deus. Então a pessoa pergunta, então quem não é batizado não é filho de Deus? É filho de Deus pela natureza, mas não é filho de Deus pela graça. Nós temos que entender duas coisas. Nós temos duas dimensões de vida. A vida natural, que recebemos dos pais, e a vida divina que recebemos de Deus. O que nós perdemos no pecado original? Toda a humanidade perdeu. A vida da graça, ou seja, a filiação divina. O que nos devolve ser filho de Deus é o batismo. Tanto assim, que nos primeiros séculos, quando a igreja preparava as pessoas para serem batizadas, e o batismo só acontecia no dia da Páscoa, era o único dia do ano que fazia batismo. Só que já fazia, ao mesmo tempo, o batismo, a crisma, a confissão e a Eucaristia. Era tudo na Páscoa. Quem não era batizado não podia rezar o Pai Nosso. Não podia dizer Pai Nosso. Por quê? Porque não é filho de Deus. Então, ia para a missa, quando chegava na oração eucarística, todos os catecúmenos, ou seja, os que estavam sendo preparados para o batismo, saíam da igreja. Não participavam da missa, da Eucaristia, da oração eucarística, e não rezavam o Pai Nosso. Por quê? Porque não era ainda filho de Deus pela graça. Entenderam? Então, por que eu vou esperar a criança fazer 20 anos, 30 anos, para fazer com que ela volte a ser filho de Deus? Volte a ser integrada no corpo de Cristo. Volte a ser herdeira do céu. Se o pecado original não é um pecado de culpa, que ela não tem que confessar, e que é eliminado pela morte do Cristo, pela ressurreição de Cristo, isso independe da idade da criança. Ah, mas ela não tem fé. A fé é da igreja, a fé é dos pais, é dos padrinhos. Supre. Entende? Quem crer e for batizado será salvo, Jesus diz. A fé vem da igreja e o batismo também vem da igreja. Essa é a questão. Bom, continuando aqui. Então, volta um pouquinho, Fernandinho, só para ver o finalzinho aqui. É importante isso daqui, né? Pelo batismo somos incorporados à igreja, participantes da sua missão. Isso é uma coisa importante. Se nós somos incorporados à igreja, ora, eu sou membro da igreja, então a missão da igreja também agora é minha missão. Entende? Se você entra para trabalhar numa fábrica, ora, você é responsável pela atividade da fábrica. O que o povo diz? Tem que vestir a camisa. Não é isso? Ora, eu vou entrar para a igreja, sou batizado, então tem que vestir a camisa de Cristo. Ou seja, eu tenho que participar da missão da igreja. Por isso que a última reunião dos bispos da América Latina aqui em Aparecida, o lema que o Papa Bento XVI escolheu foi esse: discípulos e missionários. Não basta ser discípulo, não basta ser membro do corpo, é preciso ser missionário. Cada cristão tem que ser missionário. No seu pedaço, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde ele puder, tem que ser missionário. Não importa se ele vai salvar um ou se vai salvar 1000. Isso depende dos talentos que Deus dá. Para Deus dar um talento, para outro dar 2, para outro dar 5. Mas, de acordo com o talento que cada um recebeu, tem que cumprir a missão. Não é apenas ser batizado, não é apenas como entrar de sócio em um clube chamado igreja. Não. É importante essa comparação. Quando você entra num clube como sócio, quero ser sócio desse clube, você compra um título patrimonial do clube, você vai lá, entendeu? É uma coisa. Você entrar na igreja é participar do corpo de Cristo, da vida de Deus. O sócio de um clube é um sócio. Ele vai lá, paga a mensalidade, frequenta o clube se quiser, não frequenta se não quiser, se um dia quiser ele abandona. Isso é uma coisa. Ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo é outra realidade. É vida, para sempre.
é compromisso com Deus. Entende? São coisas bem distintas. Pode passar. É renascer de novo. São Pedro fala a expressão, né? Ser recriado, né? Regenerado. É participar da morte e da ressurreição de Cristo. É ser arrancado do mundo das trevas e do domínio de Satanás e ser libertado dos pecados. Repare que no batismo, a gente faz aquela renúncia a Satanás. Né? Inclusive na renovação do batismo, que a gente faz sempre na missa do sábado santo, na vigília pascal, renuncie a Satanás, renuncie todas as suas obras, renuncie todos os pecados. Por quê? Porque o pecado original nos tirou dos braços de Deus e nos jogou nos braços de Satanás. Essa que é a realidade. O que o batismo faz? Me tira de lado. São Paulo usa uma comparação belíssima na carta aos Romanos, capítulo 7. São Paulo usa uma comparação muito bonita. Ele compara a pessoa que morre com Cristo no batismo, ele compara com um escravo que morreu. São Paulo diz assim, como é que um escravo pode ser liberto? São Paulo fala de duas maneiras. Ou o escravo morre, bom, se o escravo morreu, acabou a escravidão, né? Nenhum senhor de escravo quer ter um escravo morto, vai enterrar o escravo, acabou a escravidão. Ou então São Paulo fala, alguém vai lá e compra a vida dele e dá a ele a liberdade. Que no tempo de São Paulo era assim. O escravo era vendido em praça pública. O sujeito chegava lá e examinava o dente, os braços, a perna. Ah, eu quero esse. E levava para trabalhar para ele. Pagava 30 moedas de prata. É o preço que Judas vendeu Jesus. Então, São Paulo diz, o que acontece no batismo? No batismo, você, que é escravo do demônio, você morre na morte de Cristo. Então, acabou a escravidão na mão do demônio, porque você morreu na mão dele. Só que Deus agora te ressuscita na ressurreição de Cristo. E você, então, sai da escravidão do mal para a liberdade dos filhos de Deus. Sabe que coisa maravilhosa? É isso que acontece no batismo. São Paulo explica isso no capítulo 7 da carta aos Romanos. Entende? A libertação que nós temos pelo batismo. Então, por isso que o catecismo diz que ser batizado é ser arrancado do mundo das trevas e do domínio de Satanás. Né? É ser libertado dos pecados. Né? É tornar-se membro de Cristo. Né? Esse 1 Coríntios 12, 27, São Paulo, 1 Coríntios 12, 27, São Paulo fala, vós sois membros de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. E ele faz aquela comparação bonita, né? Que o corpo de Cristo é uma comparação, é uma analogia, não é uma realidade. Né? Ele compara o corpo de Cristo ao organismo. Né? Orelha, olho, nariz, boca, pé, mão, coração, pulmão, fígado, rim. Então ele diz, a cabeça não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Claro que precisa, sem o pé a cabeça não anda. Né? O olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Claro que precisa, porque o olho só enxerga, mas o olho não escuta. Então o olho precisa do ouvido, sim. Então São Paulo compara o corpo de Cristo, né, a um organismo, onde cada um de nós é um dos seus membros. E isso é muito bonito na igreja. Então você tem na igreja um que é papa, o outro que é bispo, o outro que é padre, o outro que é casado, o outro que tem o ministério de música, o outro que tem o ministério da pastoral dos doentes, o outro faz a pastoral dos encarcerados. Então, cada um é membro do corpo de Cristo. E aí, então, forma-se o quê? A igreja. A edificação da igreja. Né? Essa é a beleza que o batismo nos oferece. Somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Então, o batismo, como ele nos une a Cristo, une também nós uns com os outros. Então, nós não somos individualistas, nós não somos egoístas, porque nós participamos do corpo de Cristo. Bom,
Chegamos ao final do programa, a gente vai continuar esse assunto a semana que vem. Quem quiser pode antecipar aí as suas perguntas. Vamos terminar o batismo e depois entrar no sacramento da crisma. Eu quero pedir aos sacerdotes que estão em casa, os diáconos, como a gente sempre faz, que nos deem a bênção. Se vocês quiserem levantar e colocar aí a intenção de vocês para esta bênção, esse sacramental que vale à distância, né? O sacramento tem que ser dado aqui, ó, ao vivo, mas o sacramental não. O sacramental tem o seu valor à distância. Ponha a sua intenção, a sua disposição para receber esta bênção para aquilo que você precisa hoje. A graça que você hoje precisa, ponha diante de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe por essa bênção dos sacerdotes, diáconos, que lá das suas casas nos derramam sobre todos nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui participar, vocês que de casa nos acompanharam. Até a nossa próxima